Olá, olá, meus alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Direito Civil, aqui pelo LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje, vamos dar sequência aos estudos sobre a parte geral do Código Civil. Você bem se lembra, e tenho dito quase todas as minhas aulas, que a parte geral é dividida em blocos. Nós temos um primeiro bloco sobre as pessoas naturais, do início da personalidade até o fim da personalidade. Um segundo bloco sobre as pessoas jurídicas. Depois, acerca do domicílio. Em seguida, o legislador regula, ou melhor, traz regras sobre os bens, especificamente uma classificação de bens, e então trata acerca dos fatos jurídicos, para depois terminar com a previsão de prescrição, decadência e provas. Nós estamos nesse penúltimo bloco, em que o legislador estipula regras acerca dos fatos jurídicos. Já falamos sobre conceito, espécies de fatos jurídicos, também acerca do negócio, identificando e analisando o negócio jurídico, sempre a partir dos três planos: existência, validade e eficácia. Três planos do negócio jurídico. Já trabalhamos os pressupostos de existência, também falamos sobre os pressupostos gerais de validade, e lá, pouco antes de chegar no degrau da eficácia, também falamos sobre os elementos acidentais dos negócios jurídicos: condição, termo e encargo. E nas últimas aulas, temos falado especificamente acerca da validade. Portanto, do segundo degrau, certamente o ponto mais importante dessa matéria, muito cobrado em concurso. Pessoal, nós precisamos aqui caminhar de uma forma um pouquinho mais lenta, mais específica. Me perdoe por vezes repetir demasiadamente, mas esses são temas quase certeiros na sua prova. Se no seu edital tem parte geral do Código Civil, notadamente fato jurídico, isso é quase certo de ser cobrado na sua prova. Inclusive, te desafio. Desafio a entrar nesses sites de questões e verificar com os seus próprios olhos que não estou mentindo. Quase todas as provas em que o edital indica fato jurídico, cai o que nós temos trabalhado nas últimas aulas. Elementos acidentais do negócio, condição, termo, encargo e validade. Validade. Numa aula nós falamos sobre os pressupostos gerais da validade. O agente tem que ser capaz, o objeto lícito, possível, determinado, pelo menos determinável, a forma prescrita ou não defesa em lei, a vontade livre de vícios. Noutra aula, diferenciamos nulidade e anulabilidade. Muito importante. Quais são as características e quais são as consequências da nulidade do negócio jurídico? Quais são as características e consequências da anulabilidade? Também identificamos algumas causas de nulidade, outras de anulabilidade, bem como alguns prazos decadenciais para anulação. E ainda aqui no plano da validade, nós concluímos em dois blocos, tratando acerca dos defeitos do negócio jurídico. Tema, disse, repito, muito importante.
dentro do plano da validade, concluindo os estudos sobre os negócios jurídicos. Defeitos do negócio jurídico, artigo 138 ao artigo 165 do Código Civil. Tema muito provável de cair na sua prova. Por isso eu chamo a sua atenção. Assista essa aula quantas vezes for necessário. Tá? Dividir em 2 blocos, porque no próximo bloco nós vamos resolver muitas questões. Muitas questões para que você saia aqui dessas aulas sabendo o conteúdo ministrado. E assim, quando cair na sua prova, lembre-se de mim, acerte a questão e depois me manda um feedback. Manda um feedback lá no Instagram, porque eu tenho quase certeza, vai cair. Então, bastante atenção. Defeitos do negócio jurídico. Observe o nome, defeitos do negócio jurídico. Alguma coisa aqui está errada nesse negócio. E o que está errado é a presença de um vício. Um vício que pode invalidar o negócio jurídico. Por isso, o tema é chamado de defeitos. Por isso, o Código Civil e todos os doutrinadores abrem ali um capítulo para falar sobre os defeitos do negócio jurídico. Se é defeito, é porque está errado. E o problema, como disse, é a presença de algum vício. De algum vício que pode gerar a invalidação deste negócio jurídico. O legislador identifica variados vícios e nós classificamos esses vícios em 2 grupos. Primeira coisa que eu quero que você entenda, que você anote: os defeitos do negócio jurídico são organizados didaticamente em 2 grupos: vícios sociais e vícios de consentimento. 2 grupos: vícios de consentimento e vícios sociais, que influenciarão diretamente na validade do negócio jurídico. Espero que você se lembre que algumas aulas atrás, quando iniciamos o estudo sobre o plano da validade, chamei a sua atenção para o fato de que o Código Civil diz que o negócio jurídico, para ser válido, precisa de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, ou pelo menos determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Não falando assim sobre vontade. Mas é certo que, além de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, também é requisito de validade a vontade livre. Livre de quê? Livre de vícios, livre de defeitos. Nesse primeiro grupo de defeitos, chamados de vícios de consentimento, o problema é exatamente a vontade manifesta. Além de ser capaz, o agente, além do objeto ser lícito, possível, determinado ou determinável, a forma prescrita ou não defesa em lei, a vontade, o consentimento do agente tem que ser livre de vícios, para que o negócio jurídico seja válido. Nesse primeiro grupo, o legislador nos apresenta alguns vícios que colocam em xeque o consentimento do agente. Na verdade, nesses casos, o que o agente manifestou
não é o que ele realmente. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz. Desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando: professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. A gente queria. Percebam, não é o que ele realmente queria. A vontade manifesta está em desacordo com a vontade real, por conta de algum desses vícios. Por isso o consentimento. Vícios de consentimento são aqueles, portanto, que se configuram quando a vontade exteriorizada, quando a vontade manifestada pelo agente diverge da sua real vontade. Não era o que ele queria. Não era o que ele queria. E já no grupo dos vícios sociais, percebam, a vontade manifestada é exatamente aquela pretendida. Exatamente aquela pretendida. Mas o objetivo é prejudicar terceiros. Por isso, vícios sociais. Vícios sociais. A vontade declarada pelo agente está de conformidade com o que ele pretende, com o seu interesse, mas foi manifestada com o objetivo de prejudicar terceiros. Dois grupos de defeitos do negócio jurídico, eu dizia, dois grupos. Vícios de consentimento. Nas hipóteses de vício de consentimento, nós temos uma divergência entre a vontade manifestada e a real vontade do agente. Não era o que ele queria, aquilo que manifestou. E já nos vícios sociais, a vontade manifesta é exatamente a pretendida pelo agente. Mas se deu com o objetivo de prejudicar terceiros. Identificou? Entendeu? Beleza. Nós temos 5 vícios de consentimento e 2 vícios sociais. São vícios de consentimento: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão. Quando o negócio jurídico foi celebrado por erro, mediante dolo, coação, em estado de perigo, por lesão, a vontade manifestada pelo agente não era exatamente aquela pretendida. Portanto, vícios de consentimento: erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão. E nós temos ainda 2 vícios sociais. Nesse caso, o que foi manifestado é exatamente aquilo que o agente pretendia. Mas o negócio jurídico é inválido porque foi celebrado com a intenção de prejudicar terceiros. Por isso, o vício social. A celebração do negócio jurídico teve por finalidade prejudicar um terceiro. 2 são os vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação. Gravou? Vícios de consentimento: erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Vícios sociais: fraude contra credores,
simulação. Gravou? Gravou isso? Agora, pode puxar aí uma setinha. Muito importante. Vou fazer aqui também. Colocar um asterisco. Muito importante. Muito importante. Grave. Todos os vícios de consentimento geram anulabilidade. Eu disse, todos os vícios de consentimento causam anulação. A consequência é, portanto, anulabilidade. E já nos vícios sociais, a fraude contra credores também gera anulabilidade. Também causa anulação. O que eu quero que você destaque é que a simulação, o segundo vício social, a simulação, é causa de nulidade. Você já sabe quais são as diferenças entre o negócio jurídico nulo e o negócio jurídico anulável. Perfeito. Pois bem. Erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, os 5 vícios de consentimento, mais a fraude contra credores, vício social, geram anulabilidade. Simulação, o segundo vício social, causa nulidade absoluta. O negócio jurídico simulado é nulo. Nulo. O negócio jurídico celebrado mediante erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores é anulável. Anulável. Essencial destacarmos isso desde agora. Ok? Negócio jurídico simulado é nulo. Por exemplo, não se submete a prazo, portanto. Agora, o negócio jurídico celebrado por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, anulável. Tem prazo. O prazo para arguir a anulação, nesses casos, é de 4 anos. 4 anos. O único destaque que fazemos é que, no caso específico da coação, 4 anos a contar da cessação da coação. Do momento em que cessar a coação, eu começo a contar os 4 anos. Enquanto que, na hipótese de erro, dolo, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, 4 anos da celebração. 4 anos da celebração. Mas é anulável, então tem prazo. Beleza? Vamos à análise de cada um desses defeitos. A começar pelo erro. O erro, como vimos, é um vício de consentimento que torna o negócio jurídico anulável. E o erro, ele se configura quando o agente celebra o negócio com uma falsa ideia, com uma falsa percepção acerca do objeto, do agente ou do próprio contrato, ou do próprio negócio jurídico. Veja bem, o que eu preciso que vocês entendam, no erro, o indivíduo, o agente, sozinho, se equivoca. O indivíduo celebra o negócio jurídico com uma falsa ideia, com uma falsa percepção acerca do negócio, acerca do objeto ou acerca
da pessoa com quem contrata, com quem negocia. Por isso aqui no nosso slide, o erro é resultado de uma falsa ideia, de uma falsa percepção sobre o objeto ou sobre a pessoa. Eu achei que estava adquirindo determinada coisa, mas não era. Não era. Eu achei que estava celebrando o negócio jurídico com determinada pessoa, mas não era. Perceba, a minha vontade foi manifestada de forma equivocada. Equivocada. E o negócio jurídico só será válido quando a minha vontade for livre de vícios. Nesse caso, ninguém me levou ao erro, eu errei. Eu achei que estava adquirindo um determinado bem, mas na verdade não era o que eu imaginava. Tinha, portanto, uma falsa ideia do objeto contratado. Eu achei que estava celebrando um negócio jurídico com determinada pessoa, mas não era. Uma falsa percepção da realidade negocial. Aqui a doutrina vai nos dar vários exemplos, né? Por exemplo, com relação ao objeto, uma hipótese muito citada daquele indivíduo que vai lá comprar um relógio, né? Está lá todo dourado, por, sei lá, R$1.000 e poucos. E fala assim, poxa, um relógio de ouro por R$1.000 e poucos, vale a pena. Vale a pena. Pronto, comprou. E aí ele descobre que, na verdade, o relógio não era de ouro, era banhado a ouro. E se soubesse dessa informação, ele não compraria. Não compraria. Portanto, o negócio só foi celebrado porque o agente achava que o objeto tinha determinada característica, mas não tinha. Parece talvez um pouco surreal do ponto de vista prático. Sim, concordo. Mas aqui você precisa saber para fazer a sua prova. E aí esse exemplo cai muito bem a calhar. Uma falsa percepção do objeto contratado. Uma situação talvez mais possível, né, para servir de exemplo, que lá no direito de família nós consideramos como hipótese de anulação do casamento, é o erro essencial com relação à pessoa do outro cônjuge. Imagina a hipótese da pessoa que se casou e depois de casada descobre que o marido era portador de HIV. E ele já tinha essa doença desde antes do casamento. Desde antes do casamento. Tá? Essa aqui é uma hipótese verídica. Tem um caso famoso, inclusive não vou, obviamente, dar muitos detalhes, em que aconteceu exatamente isso. A noiva médica sempre teve relações sexuais enquanto namorada, e mesmo depois que casou-se, usando preservativo, né? A noiva médica casou-se com o rapaz, sempre tiveram relações sexuais usando preservativo, e depois de já casada, arrumando ali as coisas no guarda-roupa, encontrou um exame datado de antes da celebração do casamento, confirmando que o seu marido era HIV positivo, e ela não sabia. Se soubesse, não teria casado. Casou-se, portanto, mediante erro. Erro essencial com relação à pessoa do outro cônjuge. Uma situação também prática de erro lá no direito de família, que gera anulação,
Eu até entendo que mais cedo ou mais tarde, por conta dos avanços doutrinários, dos avanços jurídicos, com relação à união homoafetiva, né, acho até que talvez isso possa ser mudado em algum momento. Mas são alguns os casos de anulação do casamento, porque o marido, depois de casado, descobre que a sua esposa, na verdade, era transexual. Operada, por exemplo. Já caiu, inclusive, em questões de concurso público, em questões de OAB. O indivíduo se casou com a Joana e, depois de casado, no Natal, lá em família, conversando com parentes da esposa, descobre que ela nasceu João. E essa informação, se ele tivesse, não teria casado. E o gabarito diz lá que o negócio jurídico poderia ser anulado por erro. Por erro. Falsa ideia, falsa percepção da realidade. A vontade manifestada não é a vontade pretendida. Chama a atenção para o fato de que esse erro só implicará em anulação do negócio jurídico caso seja substancial. O que é isso? Erro substancial. Ou seja, aquele que, se não tivesse sido cometido, o negócio não seria celebrado. Influenciou, portanto, diretamente na celebração do negócio jurídico. Se o agente tivesse a real percepção da coisa, a real percepção da pessoa, não teria celebrado o negócio jurídico. Por isso ele é substancial. Erro substancial. Só é capaz de gerar a anulação do negócio jurídico o erro substancial. Ou seja, o erro que influa decisivamente na realização do negócio jurídico. Erros acidentais, erros acessórios não anulam o negócio. Grave isso. Erros acidentais, erros acessórios não são capazes de anular o negócio. Não são. Para que o negócio jurídico seja anulado, o erro tem que ser substancial, ou seja, decisivo. Se o agente tivesse real percepção do caso concreto, não celebraria o negócio jurídico. E aí nós podemos colocar ali como erros acidentais, por exemplo, um erro gráfico, um erro contábil, né? Lá na hora de celebrar o contrato, disse que o indivíduo era solteiro, mas na verdade era casado. Erros acidentais, erros acessórios. O negócio jurídico seria celebrado ainda que não tivesse ali esses erros. Então não anula. Então não anula. O erro tem que ser essencial. Ok, professor, mas lá na minha prova disse que o erro tinha que ser excusável. Ou seja, professor, cá para nós. O erro só vai invalidar se for um erro razoável, né? Não. Cuidado com isso aqui. O erro ele tem que ser substancial, ou seja, decisivo para a celebração do negócio jurídico. Erros acidentais, erros acessórios não são capazes de anular o negócio. Agora, muito embora substancial, o erro não precisa ser excusável. Muito se discutia acerca disso. Inclusive, tem doutrinadores que ainda defendem, né, que o erro só deveria ser capaz de anular o negócio jurídico se fosse um erro excusável, ou seja, um erro razoável, né? Um erro que não fosse estúpido.
Ou seja, uma situação que não fosse perceptível por qualquer pessoa. Porque se fosse uma situação perceptível por qualquer pessoa, né, de inteligência mediana, então não deveria anular. Esquece isso, esquece isso. Ao menos para concurso público, esquece isso. Porque aqueles que ainda defendem essa regra, a tese é minoritária. Minoritária. E me parece que o Código Civil quis deixar isso muito claro para nós. Lá no artigo 138, abra aí o seu Código Civil, artigo 138, e observe. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial, tem que ser decisivo, que poderia até mesmo ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Você percebeu isso aqui? São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial. Mas estão aqui, inclusive, aqueles erros que poderiam ser facilmente percebidos por pessoa de diligência normal. Ele não coloca ali, ó, a exceção daqueles que poderiam ser percebidos por pessoas de diligência normal. Ele não faz isso. Erro substancial, que foi decisivo para a celebração do negócio, ainda que trate-se de um erro que pudesse ser facilmente percebido por alguém de diligência normal. Publicado esse texto na primeira jornada de direito civil, pretendendo pacificar a interpretação, o Conselho de Justiça Federal, por meio do enunciado 12, disse o seguinte: na sistemática do artigo 138, é irrelevante. Perceba isso. A discussão, né, acerca de ser esse erro um erro razoável ou não, excusável ou não, vem de muito tempo. Vem de muito tempo. E tão logo o Código de 2002 foi publicado, veio o Conselho de Justiça Federal, porque o texto do artigo 138 não é dos melhores, de fato não é. Veio o Conselho de Justiça Federal, publicou o enunciado 12, dizendo, na sistemática do artigo 138, é irrelevante ser ou não excusável o erro. Não interessa se o erro é ou não excusável, porque o dispositivo adota o princípio da confiança, o princípio da boa-fé objetiva. Interessa se era um erro excusável ou não. Ele foi substancial para a celebração do negócio, então o negócio é anulável. Então o negócio jurídico é anulável. Ok? Perfeito. Artigo 139 identifica aqui o que seria, né, um erro substancial. Dizendo, veja aí no seu código, o erro é substancial quando interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades a ele essenciais. Quando concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração da vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Inciso 3º, quando, sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for motivo único
ou principal do negócio jurídico. Aqui o legislador identifica, portanto, que o erro ele vai ser substancial e, portanto, passível de causar a anulação do negócio, quando estiver relacionado à natureza do negócio, ao seu objeto principal, à pessoa com quem se negocia, ou o erro será de direito, quando, não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Mas você se recorda, eu disse que o erro acessório, o erro material, simplesmente material, o erro acidental não anula. Tem que ser substancial. Tem que ser decisivo para a celebração do negócio. E essa confirmação, o legislador dispõe no artigo 142 e no artigo 143. Olha ali, ó, o erro de indicação da pessoa. Colocou que ele é casado, ele não é. O erro de indicação, ou da pessoa, ou simplesmente a indicação da coisa, a que se refira a declaração de vontade, não viciará o negócio, quando por seu contexto e pelas circunstâncias se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada. Lá no contrato, a indicação, a qualificação dos contratantes foi realizada de forma equivocada, mas eu sei com quem eu estou contratando. Então o negócio não vai ser viciado. A coisa foi descrita de forma equivocada. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz. Desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando: professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90. R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Mas pelo contexto, pelas circunstâncias, dá para identificar qual é o objeto do contrato. Então ele não estará viciado. E da mesma forma, erro de cálculo. Erro de cálculo apenas autoriza retificação, não anula o negócio jurídico. Por quê? Porque são erros acidentais. Erros acidentais. E o legislador segue, concluindo esse primeiro vício de consentimento, no artigo 144, dizendo o seguinte: o erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Aqui é uma forma, inclusive, de conservar os negócios. Nós falamos sobre o princípio da conservação. Sempre que possível, a gente deve tentar manter o negócio. Ratificando, confirmando, saneando. E é exatamente o que o legislador diz aqui. O negócio jurídico não será anulado quando a pessoa a quem a manifestação se dirige, ou seja, quando a pessoa com quem foi contratada, não aquela que errou, a outra,
se prontificar, se oferecer a executar o negócio da forma como verdadeiramente pretendia o agente que se equivocou. Então não anula, mantém. Mantém. Se for possível, então mantém, conserva o negócio. Primeiro vício de consentimento, portanto, o erro. O segundo vício de consentimento é o dolo. Dolo. O dolo ocorre quando, olha só a diferença, hein? Quando o indivíduo ele é induzido ao erro. Percebeu? Percebeu que o limite entre o que é erro, o que é dolo, é muito tênue, muito nebuloso. Por isso que esses conceitos são muito importantes para você, concurseiro. Do ponto de vista prático, eu vou te contar um segredo. Não faz muita diferença, não. Do ponto de vista prático, se no caso aconteceu erro ou dolo, não faz muita diferença. As duas são causas de anulação e o prazo é o mesmo, 4 anos. Se é erro, se é dolo, o negócio vai ser anulado. O prazo é de 4 anos a contar da celebração. Isso não faz muita diferença prática. Agora, para a sua prova, faz. E aí o segredo é perceber que no erro, o indivíduo se equivoca sozinho. Sozinho. O indivíduo cria ali uma falsa percepção da realidade. Um falso entendimento acerca do objeto, acerca da pessoa, acerca do negócio jurídico celebrado. No dolo, para muitos chamados de erro induzido, o indivíduo ele é levado a se equivocar. É criado na mente dele, por influência de outra pessoa, a falsa percepção da realidade. Dolo ocorre quando o agente ele é levado a se equivocar, em razão de uma atuação maliciosa. Uma atuação maliciosa realizada pela outra parte do negócio jurídico ou até mesmo por um terceiro. Por isso, erro induzido ou erro provocado. O erro provocado. O indivíduo ele é levado a se equivocar por uma atuação maliciosa da outra parte ou de um terceiro. Dolo. Dolo. Segundo vício de consentimento. Na sua prova pode aparecer expressões como induzimento ardil ou ardiloso. Induzimento. O indivíduo foi ardilosamente induzido ao erro. Cuidado, portanto, que nem sempre que aparecer erro no enunciado, o vício é erro. Porque se aparecer que o indivíduo foi ardilmente levado a erro, o vício é dolo. O vício é dolo. Ok? Artigo 145 do Código Civil, são os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. Aqui a gente precisa ler a letra da lei. Cai muito Ctrl+C, Ctrl+V. Então, vamos para o código. Artigo 146. Assim como o erro acidental não anula, o dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos.
O dolo acidental também não anula. Só obriga aquele que agiu dolosamente a reparar as perdas e danos. E é acidental o dolo quando, a seu despeito, o negócio jurídico seria realizado, embora por outro modo. Você percebe, mais uma vez, a proximidade do erro e do dolo. O erro só anula se for substancial. O erro acidental, o erro acessório, não é capaz de anular. Por exemplo, um erro de cálculo, um erro de identificação, não é capaz de anular. Da mesma forma, o dolo só anula se foi decisivo na celebração do negócio. Se o dolo foi acidental, ele só obriga aquele que agiu dolosamente, maliciosamente, a reparar perdas e danos. E nós consideramos o dolo como acidental quando, a seu despeito, ou seja, a despeito da atuação ardilosa da outra parte ou de um terceiro, o negócio seria celebrado. De outra forma, mas seria celebrado igualmente. Artigo 147, nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito do fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. Mais uma vez, você pode entender que naquele caso do relógio, que não era de ouro, o fato do vendedor ter se mantido em silêncio configurou dolo e não erro. No caso do casamento, da mesma forma, o fato do nubente ter ficado em silêncio configurou dolo. Por isso é que eu disse que no caso concreto não faz tanta diferença assim, né, se é erro, se é dolo, porque o prazo é o mesmo e nós estamos diante de duas causas de anulação. Mas na sua prova faz diferença. E o segredo é saber, o erro configura quando o indivíduo sozinho se equivoca. Já o dolo configura quando o indivíduo é levado a se equivocar por uma atuação ardilosa, maliciosa da outra parte ou de um terceiro. Artigo 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Se o dolo foi praticado por um terceiro, mas a parte que se beneficiou sabia ou devia saber, o negócio é anulado. É anulado. Ponto e vírgula. Sempre que aparecer um ponto e vírgula, fique esperto, porque vem coisa extra aí. Vem um plus, uma exceção, um complemento. Sempre que aparecer uma ponto e vírgula, redobre a atenção. Em caso contrário, ou seja, se a parte beneficiada não sabia e não tinha como saber do dolo praticado por terceiro, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro que agiu dolosamente responderá por todas as perdas e danos da parte que ludibriou, que foi ludibriada. Ok? Então perceba lá, o dolo pode ser praticado tanto pela outra parte quanto por um terceiro. Se foi praticado por um terceiro e a parte que se beneficiou sabia ou devia saber, o negócio é anulado. Agora, se a parte que foi beneficiada não sabia e não tinha como saber, o negócio jurídico pode ser mantido. Não invalida. Só que o terceiro, obviamente, tendo cometido um ato ilícito, se responsabilizará pelos danos causados àquele que foi ludibriado. 149. O dolo
do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responde solidariamente com ele por perdas e danos. Esse é um detalhe interessante, né? O dolo do representante legal, por exemplo, os pais pelos filhos, só obriga o representado a responder até a importância do seu proveito. Você só responde até aquilo que se aproveitou. Porque aqui a representação é legal, a lei que diz que os pais respondem pelos filhos. Por exemplo. Agora, se a representação for convencional, ou seja, aquela decorrente de procuração, por exemplo, se o dolo for do representante convencional, a história muda. O representado responderá solidariamente. Responderá solidariamente com o representante por todas as perdas e danos. Beleza? Ok. Terceiro vício de consentimento. Terceiro vício de consentimento, para nós concluirmos aqui esse primeiro bloco. E aí, no próximo, falaremos sobre o estado de perigo, lesão, a fraude contra credores e a simulação. Para, em seguida, resolvermos algumas questões, na verdade, várias questões que eu separei aqui para os nossos estudos. Ok? Mas, para esse primeiro bloco, encerramos com o terceiro vício de consentimento, que é a coação. 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 Terceiro vício de consentimento. Aqui o indivíduo sabe exatamente o que está fazendo, mas a vontade dele, o consentimento dele está viciado por conta de um fundado temor. Um fundado temor contra a sua pessoa, alguém de sua família ou os seus bens. Perceba que no erro, o indivíduo tem uma falsa percepção da realidade acerca do bem ou da pessoa com quem está negociando. No dolo, ele também tem uma falsa percepção, só que em razão de uma atuação ardil, em razão de uma atuação maliciosa da outra parte ou de um terceiro. Aqui não. Ele sabe o que está fazendo. Mas assim está se manifestando por coação. Por um fundado temor de dano. Um fundado temor de dano. Iminente e considerável. A sua pessoa, a sua família, aos seus bens. Trata-se, portanto, de uma pressão moral. Pressão moral sofrida. Ou seja, se você não fizer isso, eu vou matar a sua família. Estou sendo coagido a celebrar o negócio jurídico. Anulável. Anulável. Artigo 151 do Código Civil, a coação para viciar a declaração da vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Alguns destaques nós podemos fazer acerca da coação. Primeiro, invalida o negócio jurídico. A coação que incuta ao agente um fundado temor, iminente e considerável,
em relação à sua pessoa, à pessoa de sua família ou aos seus bens. Fundado temor iminente e considerável. Daqui nós excluímos que o mero temor reverencial não anula. Da mesma forma que o erro acidental não anula, que o dolo acidental não anula. Agora, em relação à coação, destaca-se que o mero temor reverencial não é considerado coação. Não é considerado coação. Temor reverencial. Por exemplo, meu pai fala que eu tenho que casar com aquela determinada pessoa, senão ele vai me deserdar. Senão ele nunca mais vai falar comigo. Isso não anula o casamento. Dizendo que casei mediante coação. O meu chefe, que me obriga aqui a celebrar alguns negócios jurídicos, a realizar alguns atos, sob a ameaça de que vai me demitir. Não anula. Mero temor reverencial. Temor reverencial não anula. Tem que ser um fundado temor, iminente e considerável, contra a minha pessoa, pessoa da minha família, ou contra os meus bens. Mero temor reverencial não é considerado coação. E aí uma questão que é doutrinária. Doutrinária e jurisprudencial, mas que cai em prova. E você precisa saber. Nós classificamos a coação em 2 graus. A chamada vis absoluta, coação absoluta ou vis absoluta, e a coação relativa ou vis compulsiva. Vis compulsiva. Gravou? Entendeu o que é coação? Causa de anulação do negócio? Gravou que o temor reverencial não anula? Beleza. Agora, capte o seguinte. A coação é doutrinária e jurisprudencialmente considerada a partir de 2 graus. Coação absoluta, vis absoluta, e a coação relativa, chamada de vis compulsiva. A coação absoluta, que é a coação física. Física. Entendemos, não gera anulação. Não. Mas sim inexistência. Inexistência. Percebeu? Os negócios jurídicos nós analisamos a partir de 3 degraus: existência, validade e eficácia. E a anulação está no 2º degrau. Pois bem, se a coação for física, fui espancado aqui para que celebrasse determinado negócio jurídico. O negócio jurídico ele não é anulável, ele é inexistente. Porque a conclusão doutrinária e jurisprudencial é que, nesse caso, quando a coação ela for absoluta, quando for vis absoluta, quando for física, na verdade, eu nem sequer manifestei a minha vontade. Nem sequer. Estava ali sendo agredido fisicamente. Então, é inexistência, não teve vontade. A coação que anula é a coação moral. É a coação relativa. A coação vis compulsiva. Essa aqui sim, anula o negócio jurídico. A vis absoluta, coação física, não anula, mas sim gera inexistência. Na verdade, o negócio jurídico nem sequer foi celebrado.
inexistente, por falta de vontade. Você se lembra, para que o negócio exista, eu preciso de vontade, objeto, agente, forma. Se o negócio foi celebrado porque eu estava sendo fisicamente coagido, agredido, na verdade eu nem sequer manifestei minha vontade. Então ele não existe. Agora, se manifestei minha vontade, mediante coação, mediante o fundado temor de iminente e considerável dano à minha pessoa, à pessoa da minha família, aos meus bens, coação relativa, coação moral, negócio jurídico é anulável, no prazo de 4 anos, a contar do momento em que cessar a coação. Artigo 152 do Código Civil, no apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade. Já que não é toda coação que anula, né? Mero temor reverencial não anula. Então, todos esses elementos aqui serão considerados para que o juiz consiga ali entender qual foi a gravidade dessa coação. Artigo 153, não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial. Artigo 154, vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveita, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. Artigo 155, subsistirá o negócio se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a quem aproveita dela tivesse ou devesse ter conhecimento. Mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coato. Né? Aqui mesma lógica do dolo. O dolo pode ser cometido pela outra parte ou por um terceiro. Se foi cometido por um terceiro, e a outra parte do negócio jurídico sabia ou devesse saber, anula. Se ele não sabia, não tinha como saber, não anula, o terceiro responde por perdas e danos. Aqui da mesma forma, se a coação foi cometida por terceiro, mas a outra parte do negócio jurídico soubesse ou devesse ter conhecimento, anula. E aí, nesse caso, a parte responde solidariamente pelos danos. Agora, se foi cometida por um terceiro, sem que a outra parte tivesse conhecimento ou devesse ter conhecimento, o negócio jurídico será mantido e aquele autor da coação responderá pelas perdas e danos. Ok? Beleza? Então, encerramos aqui a nossa primeira aula sobre defeitos do negócio jurídico. Seguiremos no próximo bloco falando sobre os outros vícios e também respondendo aí algumas questões já cobradas em concursos públicos anteriores. Repito, o tema é muito importante, você precisa ter um conhecimento, um entendimento correto aqui da nossa matéria. Muito provável de cair na sua prova, e eu desejo que você acerte todas as questões sobre validade do negócio jurídico. Portanto, vá lá tomar uma água, toma um café, dá uma relaxada e volte para concluirmos os nossos estudos sobre negócio jurídico. Ok? Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja,
você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro, e essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês, que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo, e o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.